A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos ver um assunto muito bom e importante a muitas pessoas. Como uma pessoa tem que fazer para vencer a depressão? O que ela tem que fazer para ser liberta disso? É um assunto que gera até uma certa polêmica, porque muitas pessoas têm opiniões muito divergentes. Uns creem que é físico, uns acreditam que é biológico. Algumas outras pessoas acreditam que é uma doença da mente, psicológica, e outros creem que é algo espiritual. Mas qual é a verdade sobre a depressão? É um problema aí, que alguns dizem mal do século, doença do século. É uma doença que afeta muitas pessoas, seja cristãos ou não. Então, muitos são afetados pela depressão. Mas o que é a depressão? A depressão é um sentimento, um estado em qual uma pessoa entra, que ela sente tristeza, angústia, não tem alegria verdadeira, sente um vazio dentro dela, não vê alegria nas coisas. Ela não sente paz de espírito, é confusão, é tormenta, é angústia. São sentimentos ruins e uma tristeza contínua. E de onde vem tudo isso? Qual é a origem de todos esses sentimentos? Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ou seja, quando o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa, ela possui todos esses atributos. E se a pessoa tem pouco tempo com o Espírito Santo dentro dela, ela se converteu há pouco tempo, esses frutos vão ser sendo gerados nela. Então ela passa a ter amor, se antes não tinha, ela passa a ter alegria, ela passa a ter paz, ela passa a ter longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ela passa a ter coisas boas dentro dela. Biblicamente falando, quando uma pessoa tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem fé, mansidão e outras coisas, que está em Gálatas 5:22. Mas só que algumas pessoas, elas não compreendem certas coisas. E elas dizem: não, isso não é verdade. Por quê? Porque tem cristãos que têm depressão. Se fosse a ausência de Deus, a pessoa já estaria com um problema suprido, porque ela tem Deus. Então, as pessoas, algumas, não todas, atribuem a depressão como um fator que não é de origem pela ausência de Deus, pela falta de Deus. Não é por isso, na mente delas, de algumas pessoas. Mas aqui diz que quando o Espírito Santo habita, a pessoa tem amor, tem paz, tem gozo, tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Alegria, paz, amor. A pessoa que está em depressão, ela não tem gozo, não tem alegria, não tem paz, não tem fé, que ela geralmente é uma pessoa pessimista. Então, segundo a Bíblia, quando o Espírito Santo habita, ele produz esses atributos. Mas e como é que funciona isso? Porque muitas pessoas não entendem e dizem assim: não tem nada a ver. Muitos dizem que é falta de Deus, mas não é não. Vamos entender como é que funciona isso aí. É o seguinte: poucas pessoas andam no Espírito.
A maioria das pessoas, no seu dia a dia, não anda em espírito de oração, com temor de Deus. Elas andam com a mente nas coisas do mundo, trabalho, estudo, loja, passeio, banco, shopping. Elas focam em viagens, elas não ficam pensando sobre unção, sobre autoridade, sobre poder, sobre um versículo da Bíblia. O foco da maioria delas são coisas do mundo, o que vai comer, o que vai jantar, o que vai comprar, coisas desse mundo, dessa terra. Porque elas vivem assim, elas não percebem o que está acontecendo. Então, como é que funciona essa questão? Como é que surge isso? Peço a você que você preste muita atenção para que você possa compreender de forma bem correta. Funciona da seguinte maneira. Uma pessoa no seu trabalho está trabalhando corretamente. E lá no trabalho dela, ela é injustiçada, ou seja, fazem algo errado e ela sofre uma injustiça. Algo que não era para ela sofrer, ela sofre. E ela fica triste. E ela, com aquela tristeza que ela sente, ela esquece o problema. Ela esquece. Essa pessoa, ela não é espiritual. Então ela não pergunta para Deus como está a vida dela diante de Deus. Ela só vai vivendo e ela esquece. Só que essa pessoa, ela esquece. Se o problema, um exemplo, acontecer à tarde, aí ela vai para casa, pode comer algo ou não, vai descansar e vai dormir. Antes de dormir, ela ora a Deus. Agradece a Deus pelo dia, pelos livramentos e tudo mais. No outro dia, ela acorda, agradece a Deus, faz uma oração, coloca uns louvores e assim vai vivendo. Só que uma hora vai ter uma tendência no coração dessa pessoa a gerar um sentimento ruim. Por quê? Porque ela não perdoou. Ela esqueceu de algo e não resolveu. E nesse processo, Deus vai estar falando com ela. Perdoa, perdoa. Só que a pessoa não está no Espírito, então ela não reconhece a voz do Espírito Santo. Ela está preocupada com o que ela vai comer, se é pizza, se é coxinha, se é misto quente, se é sanduíche, se é lasanha, se é peixe, quando ela viaja, como é o trabalho dela. Ela não quer saber se ela pecou, aonde ela pecou. Ela não está no Espírito. Então ela não percebe que o próprio Deus vai falar, perdoa, larga esse sentimento. Só que a pessoa, ela não ouve a voz de Deus. E ela não perdoa, ela simplesmente esquece. E vai orar, e vai viver sua vida normal. Quando alguém diz, esse sentimento que tu está sentindo agora é falta de Deus, a pessoa diz, não, eu tenho Deus. E a pessoa lembra que ela ora todo dia, ela lê Bíblia, ela faz tudo. Só que ela não ouve a voz do Espírito Santo. É aí que está a questão. Ela não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Ela lê a Bíblia, ela vai na congregação onde ela se reúne com os irmãos, ela talvez dizima, talvez ceia, talvez é batizada nas águas, talvez tenha um amor com todo mundo ali, mas ela não perdoou e esqueceu. E se ela lembrar do assunto, vai doer. É como uma ferida não tratada, vai doer. Por quê? Porque ela não perdoou. Ela só esqueceu e deu brecha. Uma hora ela vai colher isso aí. E vai vir um sentimento ruim que ela não vai nem saber de onde vem. Vai vir como se fosse uma coisa assim que para ela pode ser do nada. Aparecer um sentimento ruim, está sentindo algo ruim? Mas de onde é? Ela talvez pense, mas eu busco a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu oro, eu leio Bíblia, eu estou em santidade. O que está vendo? Mas ela não ouviu a voz do Espírito Santo. Muitos estão assim. Eles não resolvem as coisas e padecem sentimentos que vêm porque dão brecha, dão legalidade. Ou seja, não ouvem a voz do Espírito Santo. Às vezes, a pessoa ela se chateia com alguém e fica com aquele sentimento ruim. Aí esquece. Esse sentimento esquecido vai gerar lá na frente uma doença mais séria, porque ela vai começar a perder vontade de fazer as coisas, ela vai começar a sentir uma tristeza, mesmo indo na congregação, mesmo cantando louvores, mesmo lendo Bíblia, mesmo orando. E se alguém falar isso é falta de Deus, ela vai falar, não, eu faço tudo.
que é para fazer, eu oro, eu busco a Deus, eu me santifico, mas ela não ouve a voz do Espírito Santo. Só que ela não percebe, ela acha que está tudo correto. Ela acha que está tudo correto, mas não está. Conheço uma moça que ela foi liberta de um sentimento ruim. Olha a situação dela. Ela começou a conhecer um cara, preste atenção, ela começou a conhecer um cara, pelo que eu me lembro, ela não se envolveu com a pessoa, mas gostou da pessoa, era de uma denominação, e ela começou a ter tipo um vínculo com a pessoa, mas sem contato físico. O que aconteceu? Ela começou a sentir umas coisas muito ruins. E na época, ela falou comigo sobre isso. O que acontece? Na conversa, meio que a gente definiu, faz esse teste, para de ter esse vínculo com a pessoa, tu pode até orar por ela, mas se desvincula dela. Deus estava falando, se desvincula dessa pessoa. Mesmo sem ter contato físico, mas é como se fosse no plano espiritual. Ela ouviu a voz de Deus, ela quebrou o vínculo com essa pessoa. Eu não sei se ela orava por essa pessoa depois, mas é como se fosse um apego, mas não é um apego. É como se fosse algo que está ali no coração, que estava ali no coração dela e que tinha uma certa ligação. E ela rompeu com isso. O que aconteceu? Saiu. Pelo que eu me lembro, é que era um sentimento muito maligno e vinha de madrugada. Não sei se era a crise do pânico, algumas coisas assim. Então tem coisas que envolvem o mundo espiritual. Tem pessoas que andam retamente com Deus, mas aí guardam ódio por um político. Aí a pessoa esquece. Aí ora, se santifica. Aí vem o sentimento ruim. Aí ela não sabe de onde vem. Mas será que ela está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus? Porque não é porque a pessoa ora, se santifica, lê Bíblia, vai a uma denominação, ela dá o seu 10% do que ganha, ela desceu as águas, ela ceia, não é porque ela faz isso e porque ela canta louvores e porque ela agradece a Deus e porque ela é sempre grata que ela está fazendo a vontade de Deus, não. Ela tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E para ela ouvir e obedecer, ela tem o quê? Que conhecer. Ela tem que reconhecer quando é o Espírito Santo falando e se voltar para o Senhor. Que aí vai ter o quê? A libertação, quando ela for guiada pelo Espírito Santo de Deus. Só que muitos nem reconhecem isso. E quando a gente fala que é falta de Deus, da presença real de Deus, a pessoa diz, não é falta de Deus, não. Porque a pessoa ora, ela busca, mas ela não ouve a voz do Espírito Santo. O texto é muito claro. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. A pessoa que tem o Espírito Santo e é cheia do Espírito, ela tem fé, ela é cheia de fé, ela é cheia de alegria, cheia de paz. Como é que uma pessoa que vive triste, não tem vontade para nada, não tem paz, é agonia, não tem fé, é uma falta de fé grande. Como é que tem o Espírito Santo? Como é que ama a Deus? A pessoa que diz que não é falta de Deus é porque ela não compreende as coisas espirituais. Ela não entra nesse âmbito espiritual, ela não tem uma comunhão real com o Espírito Santo. Ela não tem isso. Ela tem uma vida que pode até ser correta, no sentido de agradecer sempre a Deus pelos livramentos, pela saúde, louva a Deus, mas ela não ouve a voz do Espírito Santo. Às vezes a pessoa, vou dar outro exemplo, a pessoa trabalha, aí ela começa a se agoniar no trabalho dela, aí o Espírito de Deus diz, calma, descansa que eu vou resolver para ti. Aí a pessoa, não, mas eu quero, porque ela quer do jeito dela, ela não está ouvindo o Espírito Santo. Aí vem uma angústia, vem um sentimento triste, vem um estresse, vem um sentimento maligno, e ela diz que não é pela ausência de Deus.
porque ela ora, mas ela não obedece ao Espírito Santo de Deus. Ela não compreende isso. E o nosso papel é alertar as pessoas. Se você sente angústia, ou depressão, ou tem crise do pânico, tem alguma dessas coisas, pergunte ao Espírito Santo de Deus o que você tem que fazer para ter a libertação. Geralmente é a pessoa se desapegar de algo que está trazendo isso e se apegar real ao Espírito de Deus. Só que as pessoas, elas não creem nisso, porque elas não têm comunhão com Ele. Então elas vão fazer o quê? Buscar por meios naturais. Psicólogo, médico. Ela vai, talvez alguém se compare, mas o cara ali bebe, faz um monte de coisa errada e não tem isso. Mas às vezes a pessoa não guarda ódio, não guarda mágoa, quando é injustiçado releva. Então, a Bíblia diz também que deve a pessoa guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí as pessoas, elas não guardam o coração e vêm dizer que não é falta de Deus. É uma falta de obediência ao Espírito Santo de Deus. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, do coração procede a saída da vida. E quem é a vida? Cristo. Se Cristo habita, vai ter vida, vai ter alegria, vai ter paz. Mas como as pessoas são gratas a Deus e oram a Deus, elas acham que isso é ter Deus. Mas tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Tem que obedecer à voz do Espírito Santo. Se Deus está falando, perdoe, é para perdoar. Ah, mas ele que tem que me pedir perdão, eu não errei. Se Deus está falando que você tem que perdoar no seu coração, é você que tem que perdoar. É ser obediente ao Espírito de Deus. Isso é servir a Deus. Muitos acham que é fazer parte de uma denominação. Descer as águas, dar 10%, santidade e ceiar. Se a pessoa ela não ouve a voz do Espírito Santo, ela faz coisas que vai contra ele, ele fala, perdoe, aí a pessoa não perdoa, ela vai sofrer alguma coisa. E dependendo do sentimento que a pessoa guarda, o sentimento maligno que pode vir sobre ela é maior. Muitos estão padecendo por isso, porque eles querem do jeito deles. Eles não querem fazer a vontade do Espírito de Deus. Eles querem fazer cada um a sua vontade, do seu jeito e pronto. E não é assim. Eles têm que fazer a vontade do Espírito Santo. Se não se submeter ao Espírito Santo, vai ter consequência. Que o Senhor Jesus venha te dar sabedoria, que o Senhor Jesus ele venha te ajudar, fortalecer, que o Senhor Jesus te livre de todo mal, que Deus repreenda todo mal em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.